Olá, estamos aqui de volta com nossa ponte aérea, novamente ponte aérea Paris e São Paulo. O Felipe Frazão continua de férias, merecidas férias. Estamos aí com a Jéssica Petrovna, nossa colega aí da editoria internacional. Tudo bem, Jéssica? Tudo bem, Caminoto? Eu agradeço aí novamente a audiência aí dos amigos do Estadão. Noticiário internacional nessa semana está um pouco mais quente, né? Tem vários assuntos, mas a gente estava conversando antes aqui de iniciar a nossa gravação, né? Eu acho que essa questão da Europa merece uma atenção. Esse atentado contra o primeiro-ministro da Eslováquia, o Robert Fico, no qual ele foi alvo de 5 tiros, aparentemente 3 tiros o atingiram. Foi preso a pessoa que fez o atentado. Aparentemente, segundo as autoridades eslovacas, trata-se de uma pessoa agindo sozinha, tem uma idade acima de 70 anos, com uma motivação sozinha, mas isso gerou uma enorme repercussão na Europa e preocupação. Obviamente, o fato em si é grave, é o primeiro atentado contra um líder europeu em mais de 20 anos, o último foi um líder da Sérvia, e, obviamente, isso já causa muita preocupação. Por quê? Porque, provavelmente, isso também é resultado de um processo de polarização no qual a Eslováquia é um dos exemplos mais gritantes nos últimos meses, principalmente. A política eslovaca tem andado muito quente. O Fico é uma pessoa polêmica, um político populista, já foi primeiro-ministro em outras ocasiões, ele, inclusive, foi da esquerda, foi um cara que veio da esquerda, e no final do ano passado, voltou ao poder com um discurso muito populista, um discurso pró-Moscou, um discurso muito alinhado com o Orbán, da Hungria, e que gerou muita polêmica com a oposição, né, a antiga situação, no sentido de que porque a Eslováquia é da União Europeia, pertence à União Europeia, e ele tem um discurso anti-imigração, enfim, um discurso que tem ganhado corpo na Europa, né? Mas, obviamente, isso não justifica de maneira alguma qualquer atitude violenta, né? ou do tipo que nós presenciamos, muito pelo contrário. Então, nós estamos vendo aí uma repercussão enorme, tanto, obviamente, dentro da Eslováquia, né, com os partidos de oposição unidos em condenar que isso foi um atentado contra a democracia, e também em outros países da Europa. Que nós, ultimamente, acho que na semana passada, né, Jéssica, nós mencionamos aqui na nossa festa, nós começamos a ver alguns atos de violência política na Europa incomuns, né? Lá a Alemanha, né, se não me engano, né, Jéssica, teve a Alemanha foram alguns, né? A Alemanha tem acontecido com uma certa frequência. Essa semana, inclusive, eu estava vendo de novo mais um caso durante uma transmissão da DW, né, que é a emissora alemã Deutsche Welle, uma política do Partido Verde, né, dos Verdes da Alemanha, que são esses partidos mais ligados ao meio ambiente, sendo atacados com xingamentos, com gritos, por militantes do AfD, que é o partido de extrema-direita da Alemanha, e durante uma transmissão ao vivo. Assim, eles não se incomodaram com o fato de que eles estavam sendo filmados nem um pouco, aparentemente. Então, tem se tornado bastante frequente na Alemanha. Já era uma preocupação, porque, né, como a gente mencionou também, tem eleição no Parlamento Europeu no mês que vem, então essa preocupação de que a violência política se espalhasse antes das eleições, e agora a gente tem uma tentativa de assassinato contra um chefe de Estado, né? É muito mais grave, é um nível muito acima da violência que a gente vinha registrando até agora. O atirador, como você falou, ele foi detido imediatamente, ele teria 71 anos, e até onde se sabe, né, ele teria se radicalizado depois das eleições,
é um cara que aparece em publicações nas redes sociais apoiando uma milícia pró-Rússia que atua na Eslováquia, mas não tem muito detalhe sobre qual é o posicionamento dele político hoje em dia. E o governo fala que seria um ataque politicamente motivado, já tem também acusações de integrantes do governo dizendo que o ambiente político que se criou no país de polarização teria levado a esse atentado contra o Robert Fico, como você traçou muito bem, né? Ele é uma figura que tem sido central na política da Eslováquia praticamente desde a independência há 30 anos. Né? A Eslováquia se separa da antiga Tchecoslováquia em 1993. Ele assume como primeiro-ministro pela primeira vez em 2006 e entre idas e vindas ele está no 4º mandato com essas mudanças drásticas de posicionamento, né? Ele surge como uma figura da esquerda, foi do Partido Comunista, quando o Partido Comunista governou o país, e foi caminhando para essas posições mais extremistas contra imigrantes, ONGs, direitos LGBT, e muito parecido com o discurso do Viktor Orbán, como você mencionou, né? Muito parecido com esse discurso que tem se espalhado. Então, esse tem 2 fatores, né? O fator interno, como você disse, o governo, a coalizão governista, tem uma ala mais radical, a direita, de imediato acusou a oposição pelo ataque pelo atentado contra ele, e o uso político desse atentado, né, pode acirrar ainda mais essa polarização e essa tensão na Eslováquia. Extrapolando a Eslováquia, a gente tem vários eventos ocorrendo na Europa que mostram que a polarização ganha força, né? Uma polarização e uma radicalização. Você vê na Geórgia, por exemplo, o governo da Geórgia, que também tem dado sinais de uma aproximação maior com a Rússia, né? Pró-Putin, foi alvo de intensas manifestações gigantescas por causa da aprovação de uma lei relacionada a organizações não governamentais, financiamento. É uma lei que já existia na Rússia, já existe na Rússia, tanto que ela foi apelidada de Lei Russa. E você tem essa polarização, as manifestações são contra a lei, mas são principalmente contra o temor de que a Geórgia se afaste, né, do Ocidente e se reaproxime da Rússia, o antigo bloco soviético. Né? E aí tem também outras questões. Tem na Holanda, né, o rapaz lá, o Geert Wilders, não sei se eu estou falando o nome certo, mas o Geert Wilders, de extrema-direita, que foi eleito, foi o mais votado 6 vezes, ele finalmente conseguiu montar um governo de coalizão. Então, nós vamos ter a extrema-direita no poder de um país como a Holanda, que é muito importante. Aí você tem também outros eventos, o avanço da Rússia, né, ali no norte da Ucrânia, o recuo da Ucrânia. Você tem as eleições parlamentares europeias há menos de um mês. Esse clima de polarização, você começa a ter um caldo de tensão no continente muito grande e que merece a nossa atenção. Muita gente começa, Jéssica, a criar paralelos com outras situações históricas, né? Inclusive na eclosão da Primeira Guerra Mundial, lá atrás, né? Mas, assim, obviamente, são óbvio que tem paralelos no sentido da questão da violência, mas não nos motivos, né? Na questão era uma questão de formação de estados nacionais, etc. Mas, de qualquer maneira, a tensão é crescente e a gente tem aí, obviamente, quando a gente fala de tudo isso, é interessante notar que a Rússia parece ter uma pontinha de influência em todos esses fatores, né? Você fala da Geórgia, a Rússia. No caso também da Eslováquia, a Rússia também tem um papel importante, né? E a própria... Não dá para falar da Holanda, embora o discurso de extrema-direita da Holanda, boa parte da coalizão, também tem uma visão muito mais amena, mais amigável contra o Rússia. E aí nós estamos vendo aí o Putin, né, está fazendo uma visita justamente agora,
reeleito, né, se a gente pode falar assim, a China, né? Qual a importância dessa visita do Putin, né, à China? Né? Como que você avalia o impacto disso dentro de toda essa equação que a gente está vendo? Eu acho, Camilo, que a primeira coisa que a visita do Putin à China diz é que o apelo que a Europa faz para a China de usar a sua influência sobre a Rússia para, de alguma forma, conter a guerra, ele continua sendo inútil até aqui, né? Porque antes de receber o Vladimir Putin, o Xi Jinping foi aí na França, encontrou com Emmanuel Macron. O Macron é essa figura que, embora seja muito duro em relação à Rússia, né, inclusive defendendo enviar tropas para a Ucrânia, ele também, a gente comentou no último programa, ele tem essa posição de defender que a Europa não fique a reboque dos Estados Unidos, não fique confiando apenas nos Estados Unidos e de recolocar a Europa como uma potência global. Então, de certa forma, ele mostra algum grau de abertura para o discurso da China de multipolaridade. Então, a gente viu o Macron visitando Pequim recentemente e repetindo essa coisa que que tem sido associada a um discurso de Pequim, dessa ideia de multipolaridade, de outros poderes, de não ficar dependendo só dos Estados Unidos, da dominância americana do mundo. E aí ele passa um tempo, recebe o Xi Jinping, e uma das ideias do Macron era justamente pressionar, né? Ele tem feito essa ponte na Europa, dizendo que é importante manter a China por perto, embora a Europa investigue, por exemplo, práticas comerciais da China e tenha toda essa desconfiança da China pela proximidade com a Rússia, ele tem feito essa ponte e tem dito, olha, a gente precisa da China porque o Xi Jinping é um cara que pode falar com o Putin sobre a guerra. Mas passa, acho que menos de um mês depois que o Xi Jinping vai na França, faz um tour ali pela Europa. 2 semanas. Então, 2 semanas, acho que foi no final de semana retrasado. O Xi Jinping recebe o Putin, que chama ele de grande amigo, celebrando, exaltando essa relação. Então, a primeira coisa que essa viagem nos diz é que esse uma relação sem limites, né? Como eles chamam, exato, eles chamam de parceria sem limites. Até agora tem limite, né? Porque a China não apoia militarmente a Rússia na guerra, mas é justamente essa parceria econômica, diplomática e política que tem permitido que o Vladimir Putin, como a gente também comentou na semana passada, contorne as sanções para financiar a guerra. Enquanto a Europa tem toda essa dificuldade de suprir as necessidades da Ucrânia, de transformar em armas no campo de batalha as promessas políticas, são justamente as trocas comerciais, principalmente com a China, que permitem que a Rússia direcione toda a venda do petróleo, de energia, né, que é o carro-chefe da sua economia, para fabricar essas armas que agora a gente está vendo já abriram uma nova linha de frente na guerra, né, em Kharkiv, ali na fronteira entre Rússia e Ucrânia. Foi uma nova linha de batalha que está sendo aberta neste momento, a Rússia avançando, e você tem um general que atua nessa região de Kharkiv, na Ucrânia, dizendo que está num quadro sombrio, porque a Rússia dispara 7 bombas a cada 3 minutos. Essa é a capacidade de fogo que a Rússia tem demonstrado nesse momento. Então, Jéssica, você apontou um elemento muito importante aí na relação da Rússia e a China, que até agora não há claramente, de uma maneira transparente, uma aliança militar. Mas é um ponto de preocupação, porque há uma crescente cooperação militar entre os dois países, principalmente em exercícios. Por exemplo, a Rússia participou pela primeira vez, recentemente, de um exercício ali em Taiwan, que é um ponto nevrálgico ali, né, da região asiática, no qual a China tem ali a reivindicação sobre Taiwan, e que é um ponto também, um dos pontos mais sensíveis aí, geopolíticos do mundo. Então, há também muitas conversas na área de balística, de defesa de mísseis, enfim. Há um ensaio, vamos dizer assim, de uma relação mais próxima também na área militar, o que é preocupante. É preocupante
né, para o Ocidente e para os países dos Estados Unidos. Ao mesmo tempo, é interessante ver, né, também nessa relação da China e da Rússia, que nesse momento estão numa posição próxima, mas ao mesmo tempo no passado foram grandes rivais, né? Uhum. Conflitos. Então, quer dizer, você tem aí o desenvolvimento dessa história, né, é muito interessante, né, e aberto a muitas possibilidades. Agora, um fato que, como está claro, cada vez mais claro para todos, que o conflito na Ucrânia é de longa duração, não vai ter uma solução rápida, isso, obviamente, vai gerar uma série de preparos. A Rússia, quando decidiu invadir a Ucrânia, ela pensou que chegaria em Kiev em alguns dias ou semanas, né? Já veio, passaram 2 anos, não chegou, teve enormes dificuldades, agora vive um bom momento, mas ela sabe que a guerra vai durar muito tempo. Já sabe tanto que o Putin acabou de mudar o ministro da Defesa, fez umas mexidas lá, justamente pôs um cara da economia porque ele acha que a Rússia precisa se preparar por toda essa questão da indústria armamentista para poder manter o seu fogo, né, na linha. Uhum. Isso tudo tem um impacto enorme no mundo inteiro, né? Na Europa, no seu preparo para poder abastecer a Ucrânia e talvez, em algum momento, ser obrigada a intervir diretamente na guerra, né? O Macron falou isso, foi hiper criticado recentemente, falou 2 vezes, mas já tem outras pessoas começando a falar, não descartam que países da OTAN talvez tenham que, sim, dependendo da atitude russa, ter uma intervenção mais direta no conflito. Então, tudo isso tem é um jogo de xadrez complexo, né, no qual o nosso Brasil, né, precisa navegar com muita cautela Uhum. nessa questão dos alinhamentos automáticos ou semiautomáticos a um lado ou ao outro, né? Então, é um momento de alta sensibilidade. Eu acho que a gente, aqui no programa, né, a gente pode voltar até a abordar isso de uma maneira até mais focada, e a eleição americana, né, Jéssica, tem um papel importantíssimo nisso, né? Porque se o Trump, né, se o Trump vencer, como algumas pesquisas indicam, né, embora ainda estamos distante do pleito em novembro, o jogo pode mudar muito, não, Jéssica? Sim, completamente, Caminoto, porque o que os Estados Unidos e a Europa têm se esforçado muito para fazer desde o primeiro dia de guerra, além, claro, de enviar armas e recursos para a Ucrânia, é demonstrar que há uma união, que a OTAN está unida, porque o que eles enxergam é o seguinte: o Putin ele não atacou só a Ucrânia, ele pode sair empoderado, ele precisa saber que a OTAN está unida e que se ele que ele não pode atacar a OTAN, também tem um papel dissuasivo dessa união que os Estados Unidos e a Europa tentam mostrar. Na Europa, essa união ela começa já a romper com esses líderes que a gente vinha falando no começo do programa, né? Que são líderes mais pró-Rússia. A gente já tinha o Orbán e a gente tem uma nova leva de líderes surgindo que tem essa postura pró-Moscou. Então a Europa já tem essas fissuras surgindo no bloco europeu. E o Trump, se ele é eleito, a gente vai ter isso também nos Estados Unidos, né? O Trump, ele expressa uma certa admiração pelo Vladimir Putin e para além das preferências pessoais que ele possa vir a ter, ele tem dito abertamente que se ele for eleito, ele vai acabar com a guerra em um dia. O que significa acabar com a guerra em um dia? Seria parar de mandar dinheiro, de mandar armas para a Ucrânia e forçar a Ucrânia a sentar para negociar com a Rússia. Só que 20% do território da Ucrânia está ocupado pela Rússia. Então, assim, qual que seria o poder de negociação da Ucrânia? A Ucrânia vai ter que ceder todo esse território? Que mensagem que a Ucrânia, que mensagem que a Rússia tem se a Ucrânia cede esse território? Então, tá tudo bem, você invadir um outro país independente, você ainda ganha uma fatia dele, uma fatia com a saída para o mar, que é vital para a economia desse país. Todas essas questões estão postas, né? E são questões muito delicadas. E eu queria só retomar essa história da Rússia e da China, porque do mesmo jeito que eu achei interessante você falando sobre
a rivalidade anterior, né? Do mesmo jeito que a Europa e os Estados Unidos tentam mostrar essa união, embora nem sempre seja tão uniforme assim. Você falou das rivalidades antigas entre Rússia e China. Eu estava lembrando que o Kinski, né, o diplomata americano que faleceu recentemente, ele disse em uma entrevista antes de morrer que ele nunca conheceu um líder russo que confiasse 100% na China e nunca conheceu um líder chinês que confiasse 100% na Rússia. Ou seja, eles têm, obviamente, essa parceria, porque hoje eles têm um interesse em comum, né? Essa rivalidade com o Ocidente, com os Estados Unidos e etc. Mas também tem um jogo ali de cena de, olha, a gente está aqui unido, embora sejam países com objetivos e com estratégias completamente diferentes. A gente até mostrou numa matéria publicada recentemente no Estadão como a atuação desses países no continente africano mostra essas diferenças. Né? Eles não têm uma disputa aberta ali no continente africano, mas enquanto a China tem essa coisa da nova rota da seda, de promover a economia, por maiores as críticas que se possa fazer, a Rússia está ali operando como um agente do caos, com o grupo Wagner, né, um grupo de mercenários, com campanha de desinformação, com apoio a golpes de Estado. Então, são estratégias e objetivos muito diferentes. E a gente também precisa ver até que ponto essa parceria que eles anunciam como sem limites é, de fato, sem limites, ou até que ponto também não faz parte da estratégia, né? Porque a China também faz um pouco desse jogo, fala com Macron, depois fala com Xi Jinping, Exato. Tem toda essa rivalidade com os Estados Unidos, mas já começa a cooperar em algumas áreas com os americanos, como a gente viu no caso da guerra em Gaza, né? Então, tem o que é expresso... Hoje, né, Jéssica, a porta diplomática está muito mais aberta entre Washington e Pequim do que entre Washington e Moscou. Né? E tem um fator ainda importante, né, que a gente vai ver cada vez mais, um outro ator muito importante que está emergente, que é a Índia, que é um país, né, uma potência nuclear e com uma economia muito forte e que tem uma relação também complicada ali com Rússia e China. Então, você tem todo é difícil qualificar o alinhamento da Índia hoje, né, o alinhamento político, mas é uma situação bem específica. Mas, desculpa, eu te interrompi. Por favor. Não, imagina, eu estava concluindo. Isso você falou da Índia, é muito importante também, né? Os Estados Unidos têm feito essa aposta na Índia como um país desse bloco, né? A Índia é desse bloco dos emergentes, mas hoje, na verdade, a Índia é uma das maiores economias do mundo, né? A quinta maior economia do mundo. Superou algumas potências europeias. Algumas estimativas mostram que a Índia pode se tornar, daqui a alguns anos, a terceira maior economia do mundo. Então, os Estados Unidos têm feito essa aposta na Índia como um aliado, né, nesse grupo dos emergentes que se tornaram gigantes econômicos, justamente para tentar frear essa influência da China e da Rússia, mas a Índia é isso, esse país que vai ali... compra petróleo de Moscou, não sanciona a Rússia, mas vai lá na Casa Branca. E alguns analistas de política externa com quem eu converso, Caminoto, inclusive, concordam que talvez fosse um exemplo a ser seguido pelo Brasil, assim, que o governo às vezes dá umas tropeçadas, né, nesse sentido, e alguns analistas concordam que o exemplo da Índia, de país emergente, que consegue se relacionar com os dois lados, sempre focando nos seus interesses próprios, ou seja, eu quero comprar petróleo barato, eu vou comprar da Rússia porque a Rússia está vendendo, mas isso não me impede de ter um bom diálogo, ter uma porta de colaboração com os Estados Unidos em outros aspectos. Alguns analistas concordam que esse poderia ser um caminho para o Brasil, assim, de como se equilibrar, né? O problema, eu acho, maior do Brasil hoje é um problema de reafirmação do seu espaço diplomático. Sim. Né? Ele, obviamente, durante a gestão Bolsonaro, o país a presença internacional do país foi diminuída drasticamente. O presidente Lula obviamente, resgatou uma parte disso, né, da questão institucional, só que as atitudes da política externa brasileira
a leitura direcionamento da política externa brasileira não é muito favorável hoje para uma parte relevante, né, a parte principalmente ocidental, Estados Unidos, União Europeia, visto como um alinhamento maior, uma amizade maior com situações vistas como não democráticas, como a própria Rússia, Venezuela, a gente já falou isso bastante aqui. Então, talvez essa busca do equilíbrio, né, de uma maneira inteligente, coerente com princípios democráticos, faria muito bem ao Brasil. Obviamente, sempre defendendo os interesses. Mas a gente não vê sinais disso por enquanto, não. Eu acho que as eleições na Venezuela vão ser um bom teste para o Brasil nesse quesito, né? E essa situação, só para encerrar, né, da Ucrânia, às vezes principalmente, a gente tem uma tendência de normalizar as coisas, né, na vida, né? Ucrânia já faz 2 anos, Gente, nunca a Europa teve uma situação tão tensa nas últimas décadas como hoje, né? Como atualmente. A Ucrânia é muito próxima de tudo. Aqui, de Paris, por exemplo, se eu pegar um carro, um dia eu estou em Kiev. Né? Tem muitas pessoas aqui que moram em Paris, ucranianos, com familiares, que vão regularmente para a Ucrânia. Então, e há logo no primeiro momento que eclodiu a guerra, houve um temor, não sei se você se lembra, mas houve um temor muito grande, né, da questão dessa guerra chegar na Alemanha, por exemplo, na Polônia, que está ali perto na fronteira, enfim. Isso diminuiu um pouco, mas é uma guerra importantíssima no coração da Europa, né, que para muita gente acha que será inevitável que em algum momento ela se alastre. Então, e obviamente tem um impacto global. Então é uma situação muito sensível e qualquer passo na política externa, mesmo de atores não envolvidos diretamente, como o Brasil, é muito importante. Né? Muito importante. Então acho que esse é um cuidado que aí os formuladores da política externa brasileira de qualquer país têm que estar muito atentos do que está em jogo na Ucrânia, no conflito na Ucrânia, em termos da Europa, óbvio, mas também em termos globais. Mas acho que é isso. Acho que eu falei demais. Tem alguma coisa para completar, Jéssica? Acho que é isso, Caminoto. Acho que a gente conseguiu passear bem pelo mundo nesse programa, né? A gente... o mundo não falta notícia, né? Antigamente a gente falava, mas assim, a novidade de uns anos para cá são as guerras, né? Que sempre existiram, mas são guerras muito importantes, como a gente está vendo hoje. A gente não falou de Gaza, a gente volta a falar nos próximos programas da Ucrânia e essas guerras silenciosas, né? Que a gente vê como na África e no Sudão, uma guerra terrível. Mas a guerra do Iêmen, né? Que já está aí há uma década quase. Exatamente. São situações drásticas, um drama humano, tragédia humana enorme. Então, a gente volta a abordar esses assuntos. Acho que nos próximos programas também a gente vai abordar a questão das eleições aqui na Europa, né? E geralmente a gente olha a eleição parlamentar europeia como uma coisa meio chatinha, né? Meio burocrática, mas essa não. Essa é uma eleição muito importante, tem muita coisa em jogo. Mas eu agradeço aí a audiência dos parceiros do Estadão, agradeço aí a parceria com a Jéssica, mais um programa, e a gente volta na semana que vem. Obrigado, Jéssica. Até mais. Eu que agradeço o convite. Até a próxima. Até a próxima, Jéssica.